Shalom, shalom, boa tarde. 18 de Ave de 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 22 de agosto de 2024, a Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e os seus ensinamentos. Estamos na Parashá Ekev, que significa literalmente porquê. E também é entendido como calcanhar, né? Trazendo para nós que, de forma simples, que os mandamentos de Hashem, sejam eles considerados menores ou maiores alguns, na realidade, todos eles têm a mesma importância diante de Hashem, o qual precisa haver para nós também ter a mesma importância e não pisarmos no sentido de menosprezar pequenos mandamentos ou mandamentos simples, né, e darmos mais atenção aos chamados mandamentos maiores, né, que nós precisamos realmente ter diante de nós, que toda a vontade divina ela é importante para o nosso conhecimento e para a nossa obediência à vontade de Hashem. Na Parashá Ekev, nós estamos dentro do livro de Devarim, Deuteronômio, a terceira porção da Parashá dentro do livro Devarim. Dentro do ciclo 5.784, nós estamos na 46ª porção. Então, nós temos aí 46 porções já estudadas até o momento. Nessa Parashá, nós estamos no capítulo 7, verso 12, até o capítulo 11, verso 25, de Devarim. E nós temos aí a segunda porção da Parashá, da Haftarot, né, as porções do profeta. Nós estamos na segunda porção de Nahamu, né? Consolai o meu povo, diz o Eterno, né? E aí nós vamos ver no Shabat Isaías 49, nessa segunda porção aqui. As leis de Noa, assim conhecidas, né, ensinaram os nossos sábios que 7 mitzvot, né, os 7 preceitos, foram ordenados aos Benei Noach. Primeiro, né, justiça. Segundo, a bênção do nome de Deus, né, que está dentro da questão não blasfemar, né. Terceiro, idolatria. Quarto, relações incestuosas ou relações proibitivas, adultérios e outros detalhes mais. O quinto preceito, derramamento de sangue, que é exatamente o assassinato. O sexto é o roubo, que é conexão com sequestro. E o sétimo é não comer um órgão de um animal vivo, né? Então, estes são as mitzvot, os preceitos, os mandamentos, né, para os Benei Noach, né? De onde aprendemos estas leis? Segundo o Rabi Yohanan, Gênesis capítulo 2, verso 16 diz: E ordenou o Eterno Deus, dizendo: de todas as aves do jardim comerás. Então, dentro dessa questão, né, dentro desse versículo, né, ordenou o Eterno Deus, dizendo: de todas as aves do jardim comerás. Então, dentro do primeiro aspecto, né, e ordenou, se refere à justiça, e assim ele diz: eu o conheci, pois ele ordenou a seus filhos a fazer justiça. Gênesis 18, 19. Né? Então, aqui está, dentro desta ordem aqui, o preceito primeiro, justiça. O Eterno se refere à bênção divina, que é a proibição de blasfêmia, e assim ele diz: aquele que blasfemar o nome do Eterno será morto. Levítico 24, 16. Então, em Gênesis 2,16, nós temos agora o segundo, né, preceito, que é não blasfemar o nome
do Eterno. Terceiro preceito, Deus se refere à idolatria. Não haverá outros deuses perante mim. Êxodo 20, verso 3. Então nós temos aí a terceiro preceito, a idolatria. Não cometer o pecado de idolatria. Depois temos a expressão e ordenou o eterno Deus, né? Ele ordenou a quem? Ele ordenou ao homem. Se refere ao derramamento de sangue, e assim ele diz: aquele que derrama sangue do homem, pelo homem, terá seu sangue derramado. Êxodo, capítulo 20, né? Que fala de não assassinar. Quinto preceito, né? Dizendo, né? E disse, e ordenou o eterno Deus, dizendo. Se refere a incesto, e assim ele diz: dizendo, se um homem se separar de sua esposa e se tornar mulher de outro homem, não provocaria a condenação de toda a terra? Tu, entretanto, prostituíste com muitos amantes e te propõe agora a voltar a mim. Jeremias capítulo 3, verso 1. O sexto preceito, onde fala de todas as árvores do jardim, né, significa não roubar, como comenta Arash. Uma vez que Deus precisou autorizar e liberar Adão para comer as árvores do jardim, aprendemos de que aquilo que não foi autorizado não está liberado. Então está dentro do preceito não roubarás, que tem conexão com não sequestrar. E o sétimo, né, onde fala comerás, se refere a e não um órgão de um animal vivo, pelos comentários de Irache, que a duplicidade comerás seria para ensinar de que somente aquilo que está pronto para consumo, comer, você tem permissão de comerás. Mas um animal vivo não está pronto para comer, mas sim para gerar filhotes. Existe uma discussão sobre quem foi ordenado a não comer um órgão de um animal vivo, se for ordenado a Adão ou a Noah. Mas, de acordo com a maioria dos comentaristas, entre eles Tosafot, Adão não poderia matar animais para ingerir a sua carne. Porém, se algum animal morria naturalmente, ele teria permissão de consumir. A proibição de comer um órgão de um animal vivo seria ingerir um órgão de um animal que caiu dele durante a vida, né? Nessa discussão aí. Porém, Maimônides, em Leis de Reis 9.1, diz: Adão foi ordenado apenas 6 mitzvot, e a sétima Deus ordenou a Noah após o dilúvio, como está escrito em Gênesis 9.4. A carne, enquanto sua alma está nele, não comerás. Que é aquela questão de não comer um membro de um animal vivo, né? É preciso esperar toda a sangria nesse sentido aí. E quando fala no sentido de Deus e ordenou, então Deus significa e se aproximou o litigante a Elohim, literalmente Deus, porém no contexto aqui se refere a juiz, né? Que é Êxodo capítulo 22, verso 7. E ordenou, desviaram-se rápido do caminho que eu ordenei, fizeram para si um bezerro, Êxodo 32, 8. Ou do versículo, e Efraim foi pilhado e destroçado, porque voluntariamente buscou a corrupção, que é a idolatria, Oséias 5, 11. Então falaram os nossos sábios: todo Benei Noah que estuda as suas leis, as 7 mitzvot dos filhos de Noah, na Torá, é comparado ao sumo sacerdote, que entra no santuário, né, no santo santuário, né, o santo dos santos. Segundo o Talmud da Babilônia, tratado de Sanhedrin, né, 59a. Né? Isso que nós acabamos de falar está exatamente registrado também no Guia Benei Noah,
segunda edição, as páginas 57 a 61 e a página 68, o item 12.2, né, que faz parte do Guia Bnei Noach, né, compilado. Aliás, o Guia Bnei Noach, ele foi elaborado pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, né? Então, o Sidur e o Guia Bnei Noach, do nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, são dois livros de cabeceira que nós precisamos ter juntamente aí no nosso dia a dia, ok? Baruch Hashem. Vamos aí mandar um shalom, shalom para as seguintes pessoas. A Val Nifla Rivika, de Fortaleza, Ceará. A Marinalva Augusto, Humberto Castro, aqui de Bauru, a nossa região. Tereza da Rosa, Ayrton Freitas, Salomão Tejada, Heloísa Mota, do Rio de Janeiro, a Sônia Maria de Souza, de Tangará da Serra, Mato Grosso, o Ellen Oliveira, né, que sempre está aí no YouTube. Temos aí também o Bruno Maribondo, de Araújo, da Paraíba, o Alexandre Pereira Bentes, Belém do Pará, o Gilberto Augusto e a Miriam Barros, de Brasília, né? São algumas pessoas que estão aí sempre conectadas conosco aí, e à medida do possível vamos sempre dando aí um shalom, shalom aí pro pessoal, né? A de Machado, de Alvorada, Rio Grande do Sul, a Tereza Jacinto, né, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a Luciana Rodrigues Marília, Nayara Oliveira, Rio de Janeiro, né? Sempre também conectadas aí em A Tarde com a Torá. Baruch Hashem. Então nós estamos na Parashá Ekev, e nós vimos aí no nosso shiur anterior que Moshe, ele abraçou as tábuas, né? Então ele na realidade agarrou as tábuas, obtendo-as como sua propriedade pessoal, né, antes de jogá-la de suas mãos ao chão e quebrá-las. E ele fez exatamente isso como um líder real, verdadeiro e fiel para com seu povo, né, justamente para mostrar, né, que ele estava assumindo sozinho a responsabilidade pela quebra das tábuas, sem incriminar de nenhuma forma o povo judeu. Então, quando ele agarra as tábuas, né, diante da questão do pecado do bezerro de ouro, ele agarra as tábuas, né, lembrando que as tábuas estavam sobre suas mãos. A primeira tábua, com 5 primeiros mandamentos, estava na sua mão direita, e os outros 5 mandamentos na segunda tábua, na mão esquerda. Ele simplesmente conduzia as tábuas. Elas eram muito pesadas, né? Não dava para transportá-la uma em cada mão. Era muito pesado. Mas a santidade das letras, né? As 620 letras que foram escritas pelo dedo de Deus nas 2 tábuas, né? A santidade ali presente realmente fazia com que as tábuas flutuassem, né? Então Moshe simplesmente ele conduzia as 2 tábuas de safira, né? Sem problema algum e sem peso algum. Mas quando ele se defronta com a questão do pecado do bezerro de ouro, então ele agarra as 2 tábuas, né? E aí em seguida ele pega, joga ao chão e quebra as 2 tábuas. Porque no momento que ele agarra as tábuas, no mesmo instante a santidade das 620 letras se ausentam das tábuas. Então o peso dela torna-se aquele peso real, e nesse momento Moshe agarrado às 2 tábuas, né, já que a santidade saiu, se ausentou das tábuas, então Moshe ele joga no chão e quebra as tábuas. Então esse gesto de Moshe de agarrar as tábuas, ele estava por amor a Israel, por amor ao povo judeu e pelo líder que ele era, né, altamente altruísta,
né, ele simplesmente assume toda a responsabilidade pela quebra das tábuas, não lançando sobre o povo qualquer responsabilidade da quebra das tábuas, né? Ou seja, nesse sentido, Moshe estava assumindo toda a culpa e o povo judeu não teria que responder pela questão da quebra das tábuas. Tanto é que em outra passagem, o Eterno ele fala para Moshe, você quebrou as tábuas, né? Então mostra que realmente Moshe assumiu a responsabilidade. E o povo respondeu pelo pecado do bezerro de ouro, ok? Então, neste sentido todo, nós vamos aí então, na continuidade da nossa paraxá, nós temos aí no capítulo 10 de Deuteronômio, né, a partir do versículo 6, que nos fala exatamente sobre a questão da morte de Aharon, o Kohen Gadol. E imediatamente ele é substituído pelo seu filho Elazar, né, que toma o seu lugar. Então, sobre essa questão, Rashi ele comenta assim: Moshe justapôs esta reprimenda sobre o falecimento de Aharon com a quebra das tábuas para indicar que a morte do justo é tão difícil para Deus quanto o dia em que as tábuas foram quebradas, né? Existe uma passagem em Salmos que fala que quão preciosa é aos olhos do Eterno a morte dos seus santos ou dos seus justos. Essa tradução ela não está correta, essa tradução ela está falha. Então, aqui nós encontramos exatamente a resposta por que essa tradução está incorreta. E por isso que muitos sábios falam que a tradução correta é pesarosa é aos olhos do Eterno a morte dos seus santos. É pesarosa. E aqui está exatamente a resposta. Assim como foi pesaroso para o Eterno a quebra das duas tábuas, assim também, nesse momento, Moshe, ele coloca a morte de Aharon junto com a questão da quebra das duas tábuas, para mostrar exatamente que quanto é difícil para o Eterno a morte realmente dos seus santos, dos seus tzadikim, dos seus devotos, dos seus filhos. Assim como foi pesaroso a quebra das duas tábuas. Então, eu não me lembro agora a passagem exata do Salmo que fala isso daí. Quão preciosa é aos olhos de Hashem a morte dos seus devotos, dos seus justos, né? E não é exatamente essa tradução correta. É quão pesaroso é ou quão difícil é aos olhos do Eterno a morte dos seus santos, ok? Então, por isso que está aqui as duas no seu devido lugar, ok? Estamos aí com o Ângelo Roberto, né, de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo. A Marinalva Augusto, né, de Petrolina, Pernambuco. Baruch Hashem. E em seguida, sobre esse mesmo fato da morte de Aharon, nós temos aí o comentário de Divrei David, que diz: o Talmud afirma, nenhum homem justo parte deste mundo sem que outro, como ele, tenha sido criado, como declara o versículo, o sol se levanta e o sol se põe. Né, Eclesiastes capítulo 1, verso 5, né, como fala Talmud Yomá 38a. Isso é enfatizado pela Torá aqui, pois Aharon morreu. Imediatamente, Elazar, seu filho, foi designado como Kohen Gadol no seu lugar. Como Arão foi reposto por outro indivíduo justo, poderíamos pensar que isso minimiza a tragédia de seu passamento para o povo judeu. Portanto, Rashi, ele enfatiza sobre essa questão que não suavizou de forma alguma a morte de Aharon. Muito pelo contrário, no comentário de Rashi ele até fala, né, não suavizou a desgraça. Ou seja, a morte de Aharon é como uma tragédia.
ok? Que aconteceu no meio do povo judeu naqueles dias. E que a morte do justo é tão difícil para Deus quanto o dia em que as tábuas foram quebradas. Pois assim como a quebra das primeiras tábuas permaneceu uma tragédia, mesmo depois de serem substituídas pelas segundas tábuas, também a morte de um indivíduo justo é particularmente trágica, embora Deus o substitua por outro indivíduo justo, né? Então, está a resposta aí sobre essa questão do Salmo, a sua tradução, ok? Por que um tzadik, uma pessoa justa, é comparado às tábuas, né? Como nós acabamos de ver aqui. Rashi, ele traz, né, a questão da quebra, tragédia das duas tábuas e a tragédia de a morte de Aharon. Então, segundo os ensinamentos racídicos, né, ele pergunta: por que um tzadik, uma pessoa justa, é comparado às tábuas? A escrita contida nas tábuas representa a alma das tábuas. E as tábuas em si representam exatamente o corpo, ok? O fato de os 10 mandamentos estarem talhados nas tábuas e não meramente escritas sobre elas, significa que as palavras e as tábuas, que é a alma e o corpo, se tornaram uma espécie única, indivisível. Aqui. O Edna. Então, existe uma diferença que os nossos mestres trazem para nós, exatamente diante da situação de gravar, né? E não apenas escrever por cima, mas gravar, que está dentro do sentido de talhar, né? Então, talhar e escrever tem uma grande diferença. Então, as tábuas, elas foram talhadas. As letras, as 620 letras, elas foram talhadas nas tábuas, ok? Isso significa que foi necessário remover partes, né, das tábuas, que eram de safira, foi necessário remover para que as letras fossem gravadas, talhadas nas tábuas. Então, as letras, 620 letras, e as tábuas, elas tornaram-se um só. Então, as tábuas é o corpo, as letras talhadas são a alma das tábuas, certo? Então, é essa a questão. Então, por isso que o profeta fala de a questão de escrever na tábua do vosso coração, na realidade é talhar as palavras de Hashem nas tábuas do teu coração, e não simplesmente escrever, mas sim, no seu original, talhar. Ou seja, Deus quer talhar em nossos corações, numa linguagem humana para entendermos, a sua palavra, no sentido de que nosso coração, que procede todas as emoções, o nosso coração seja talhado pelas palavras de Hashem. Ou seja, as palavras de Hashem e o nosso coração tornam-se um só, uma fusão. Então, por isso, realmente é onde que Provérbios fala, né, Michelei? Dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu. Então, nessa expressão, né, 2 vezes, repetindo-a, né, realmente é isso que Deus quer, que nós entreguemos a Ele o nosso coração para que Ele possa talhar a sua palavra em nossos corações, fazer essa fusão e dessa forma realmente a vontade divina e o nosso coração, que procede de todas as nossas emoções, sejam realmente uma unificação, no sentido de que possamos dizer: a minha vontade é expressamente fazer a vontade de Hashem. Eu não tenho outro bem maior a não ser o meu Senhor, o meu Deus, e assim sucessivamente. Então é talhar dentro desse aspecto aí, ok?
Então, da mesma forma, né, no caso de um tzadik, não é apenas que a sua alma interage com o seu corpo, mas a vida física do tzadik está totalmente em paz com a sua alma, de modo que a vida do tzadik não é uma vida física, mas sim uma vida espiritual, certo? Segundo os ensinamentos racídicos de Igeret HaKodesh 27. Então significa, amados, que na realidade a nossa vida física, e é o desafio que nós temos diário, é exatamente nós estarmos cada vez mais preocupados até que possamos desenvolver de uma forma ampla e mais perfeita, vamos assim dizer, né, a vontade de Hashem em nós. Enquanto nós estamos nesse aprendizado, nós temos os altos e os baixos, que nós precisamos ir corrigindo no nosso dia a dia, ok? Então é importante nós estarmos conectados com essa questão, porque isso daqui está ligado diretamente a Teshuvá, o retorno a Deus, que nós vamos ver com mais detalhes na nossa sequência aqui, ok? Dentro do aspecto aqui do capítulo 10, verso 8, né, que Deus separou a tribo de Levi, né, que fala exatamente na época do pecado do bezerro de ouro, que a tribo de Levi, plenamente, 100%, nenhum membro da tribo de Levi participou do pecado do bezerro de ouro. E diante disso, então, Deus separou exatamente a tribo de Levi para carregar a arca do testemunho e também para ficarem diante de Hashem e servi-lo, para fazer a bênção sacerdotal, cuidar da administração do Beit HaMikdash e tudo, aliás, do mexicão, tabernáculo no deserto, posteriormente o Beit HaMikdash, né? E tudo aquilo que é concernente ao tabernáculo e ao templo, né? O Beit HaMikdash, todas as atividades, todos os serviços. Então, diante disso, Maimônides, Rambam, né? Ele fala nas questões sobre a tribo de Levi ter sido separado, né? Então, Maimônides escreve, né? Primeiro, ele escreve que a tribo de Levi foi designada para trabalhar para Deus e servir como seus ministros, sugerindo que esta função é exclusiva da tribo de Levi. Por isso, né, certos movimentos religiosos aí que criam, entre aspas, né, o grupo chamado Grupo do Louvor Levita, né? Outros aí criam o grupo de sacerdotes levitas. É tudo balela. É tudo falta de conhecimento dos seus líderes. Não estamos falando aí do membro, do crente em si. Mas o problema são as lideranças. As lideranças criam fantasias e enganam os seus seguidores. A levita só pode ser aquele que nasceu da tribo de Levi. Ponto final. Simplesmente isso. Ninguém pode cometer o crime de usurpação de função. É um crime. Usurpação de função. Exercer uma função que não lhe diz respeito. Então a tribo de Levi é a tribo de Levi que nasceu realmente da descendência de Levi. Ponto. Grupo de louvor levitas, né, sacerdotes levitas, varões levitas e patati patatá, é tudo balela. Não tem fundamento nas escrituras. É invenção de homens. Invenção de homens é pecado diante de Hashem. Está em rebeldia com a vontade de Hashem. Então existe consequências da rebeldia, né? Então cuidado com essa questão se você está sendo enganado, entre outros detalhes, por essa também, ok? Então, e ele continua, né, Maimônides, isso não é exclusivo da tribo de Levi, e é atingível por qualquer tipo de pessoa, dentre todos os habitantes do mundo, a função do levita. A posição de Rambam é, no entanto, que a tribo de Levi foi designada acima por Deus, foi designada acima por Deus, ou seja,
Quem determinou foi Deus, não foi o homem, não foi Moshe, não foi Aharon. Quem designou isso foi o próprio Deus, foi o próprio Eterno. Ponto. Como ele não é um homem para mentir, e nem filho do homem para ficar pulando de cerca em cerca e mudando as coisas, como tem outro por aí afora vai, ele é o mesmo. Por isso, ele não mudou absolutamente nada, certo? Então a tribo de Levi é a tribo de Levi, que separou para que a tribo, para ser os seus ministros, e foi abençoado com a habilidade natural para assim o fazer. A Torá, entretanto, concede o poder de qualquer pessoa individual que deseje se dispor ao desafio de se tornar um verdadeiro servo e ministro de Deus, ao se esforçar daqui de baixo. Então já não é uma ação de cima. A ação de acima, ela é de Deus para a tribo de Levi, ponto. Agora aqui Maimônides ele traz um aspecto de um desafio para o mover daqui de baixo, ou seja, o ser humano. Qualquer ser humano daqui de baixo que se dispõe, né, realmente deseja, kavaná, a verdadeira intenção do coração, né, de se tornar um verdadeiro servo e ministro de Deus, ao se esforçar daqui de baixo a ser moralmente elevado, a despeito das pressões sociais na direção contrária. Ou seja, para viver uma vida de um justo, isso é para todos. Para viver uma vida de servir no tabernáculo, no Beit HaMikdash, é a tribo de Levi. Ponto. Ou seja, aquilo que foi determinado de acima, por parte de Hashem, para a tribo de Levi, tudo aquilo concernente ao Beit HaMikdash. Começou com o mexicão, o tabernáculo lá no deserto, e posteriormente o tabernáculo foi substituído pelo Beit HaMikdash, o primeiro e o segundo templo, o que será restabelecido plenamente com o Justo Mashiach no terceiro templo. Mas é a tribo de Levi que estará sobre todos os aspectos do Beit HaMikdash. Aí é uma situação. Quanto a todo ser humano, não somente judeus, mas os não-judeus, os Benei Noach, qual é a sua ação para ser um tzadik? É exatamente o seu mover, é você que decide. É eu que decido. É o ser humano que decide. Ser o quê? Ser de fato um servo, um ministro da parte de Hashem, em todas as coisas pertinentes dentro do aspecto moral, ético e espiritual, no nosso dia a dia, dentro da nossa configuração, aonde nós estamos, aonde moramos, trabalhamos e por aí afora vai o nosso convívio social, etc. e tal, certo? E a despeito disso, viver uma vida moralmente elevada diante das pressões sociais na direção contrária. Por quê? Porque as pressões sociais é para que você faça o errado. E aí você precisa tomar aquela decisão. Não, eu vou fazer aquilo que é justo e legal diante do meu Deus. Ah, mas a sociedade não aceita. Por exemplo, a sociedade é a favor do aborto. Eu não aceito o aborto. Então a pressão ela é real para você aceitar, para você falar a favor. Aí você fala não. O meu Deus é o dom da vida. Só Ele dá vida, só Ele tira a vida. Ponto final. Então não sou a favor do aborto. A ideologia de gêneros. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Ponto. Não existe meio campo. Não existe meio termo. As opções que as pessoas fazem a partir do momento da sua vida adulta é um problema de cada um e responde cada um pelas suas decisões. O que não se pode é enfiar goela abaixo das crianças desde os seus primeiros anos.
As crianças precisam crescer normalmente, se desenvolverem, estudar, ter a sua própria autonomia intelectual, e aí ela decide. Aí é cada um com os seus problemas, como diz o outro, e cada um realmente tem as consequências das suas ações ou das suas decisões. Mas nós que queremos realmente ser verdadeiramente servos e ministros de Hashem, eu não sou a favor. Ponto final, acabou. Ah, mas o grupo que eu pertenço é a favor, a pressão do meio social onde que eu vivo é a favor, então, para satisfazer a todos, eu sou a favor também. Negativo. Negativo. Se você realmente tomou uma posição de se tornar um verdadeiro servo e ministro de Hashem, mesmo diante das pressões sociais, você vai seguir a posição contrária. Ponto final. Acabou. Lembre-se a quem você está servindo. É o único todo-poderoso. Muitos têm um apelido aí de serem chamados de todo-poderoso, porque manda e desmanda, como diz o ditado. Mas só existe um único todo-poderoso. E os outros, todos têm data de validade. Porque o mal tem data de validade. Chegou a data da validade, bateu a data da validade, só uma verdadeira techuvá poderá realmente mudar o curso da sua vida. Caso contrário, é abismo e profundos abismos. Ok? Segundo o Alter Rebbe, no Tânia, ele fala que Iov, né, Jó, ele sofreu, tudo aquilo que você lê no livro de Jó, foi um período de 70 anos que ele sofreu aquilo lá. Não foi a questão de alguns dias, não. Foram 70 anos. E o Alter Rebbe diz que 70 anos de sofrimento de Jó ainda é incomparado com um ano no Guerrinom. Ou seja, o Guerrinom, o sofrimento do Guerrinom é muito terrível. Acho que não é um ano, não, é uma hora. Não é um ano, não, é uma hora. Os 70 anos de Iov, de sofrimentos que ele teve, são incomparáveis, né, a uma hora no Guerrinom. O sofrimento do Guerrinom é muito maior do que os 70 anos de Jó, daquilo que ele padeceu. Entendeu? Então, por aí você tira uma ideia. Né? Quando bate a data de vencimento para o perverso, se não tem techuvá, babau. Então, nesse aspecto, o Rambam ainda enfatiza. Isso pode ser alçado por qualquer tipo de pessoa, dentre todos os habitantes do mundo, o que inclui claramente todos os não-judeus, os Benei Noach. Que qualquer pessoa que se dedica adequadamente a Deus alcançará a santidade do Santo dos Santos, a exaltada grandeza espiritual do sumo sacerdote, pois somente ao sumo sacerdote é permitido entrar no Santo dos Santos. Então vejam bem o que Maimônides traz para nós, se nós tomamos a decisão de Kavaná, verdadeira intenção do coração, de sermos verdadeiros servos e ministros de Hashem. E seguimos vencendo as pressões sociais, seguindo em direção contrária àquilo que essas multidões estão seguindo. Ah, eu vou perder amigos, eu vou perder parentes, eu vou perder amizades de longos anos, que não sei quem lá. Aí, se você quer abraçar e ir pro abismo junto, não tem problema nenhum. É só você abraçar e tigufe, e mergulhar pro abismo. Né? Lembrando que uma hora no Guerrinom é superior aos 70 anos de Jó. Se você analisar do ponto de vista aí e achar que é uma boa, pode mergulhar pro abismo e tchau, tchau. Entendeu? É você que decide. Então, mas aquele que realmente ele quer, de fato, vencer todas as pressões aqui desse sistema, certo? Vencer o sistema,
sendo um autêntico servo e ministro de Hashem, então vai seguir realmente em ordem contrária àquilo que as multidões estão seguindo. Mas ele alcançará a santidade do santo do Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Então aí você pesa na balança e vê o que é mais precioso, tome a decisão correta. Entretanto, é claro que a asserção de Rambam é que tal pessoa alcance uma grandeza espiritual equivalente. O sinal. Baruch Hashem. Voltou o sinal. Continuando aqui, né? Tivemos uma queda aí, uma perda de sinal momentânea, mas já estamos de volta aí. Baruch Hashem. Ok, amados? Tudo bem aí? Luciana Rodrigues dizendo, voltou o sinal. Ele foi dar uma voltinha, mas voltou. Ok, pessoal? Vamos em frente. Continuando aí. Então, Maimônides, ele quer deixar uma coisa bem clara para nós. É que tal pessoa alcance uma grandeza espiritual equivalente ao Kohen Gadol, certo? Mas não terá de fato o status legal de um levita ou sacerdote. Então, Maimônides, ele deixa bem claro aqui, dentro desse comentário, que nós podemos alcançar a grandeza espiritual equivalente à santidade do Santo dos Santos e do Kohen Gadol. Mas, de fato, o status legal de Kohen Gadol, não. Porque isso pertence ao levita e não às demais tribos de Israel e aos demais Benei Noah, pelo canto afora vai dos 4 cantos do mundo. Entendeu? Então, nós podemos alcançar essa grandeza, mas o status legal de Kohen Gadol, isso pertence à tribo de Levi. Então, separando uma coisa da outra dentro desses aspectos aí, ok? Segundo os ensinamentos racídicos, né, quando as primeiras tábuas foram dadas, então o povo judeu estava no nível de tzadikim, no nível de justos. Então, o momento em que Moshe recebe as primeiras tábuas, né, o povo judeu estava numa posição de tzadikim, de justos. Então, ainda não tinha acontecido o pecado do bezerro de ouro. Moshe estava no monte, estava recebendo as primeiras tábuas, o povo estava lá embaixo do monte, embaixo da montanha, e ainda não tinha cometido o pecado do bezerro de ouro, ok? Enquanto que, quando as segundas tábuas foram dadas, eles estavam no nível ainda mais alto, né, de Baalei Teshuvah, né? Baalei Teshuvah. Ou seja, as primeiras tábuas, eles estavam no nível de tzadikim, justos. Quando receberam as segundas tábuas, né, o ensinamento racídico diz que o povo judeu estava num nível ainda mais alto do que o tzadik, de que um justo. Mas como pode um negócio desse? Pecaram o pecado do bezerro de ouro, e aí recebe as segundas tábuas. Estão num nível maior do que o tzadik, de um justo? Então aí Maimônides diz, porque eles estavam numa posição de Baalei Teshuvah. Baalei Teshuvah significa penitente, ou senhores do arrependimento, também pode ser dito dessa forma. Ou seja, Teshuvah, Baalei Teshuvah, né? Mestres do retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, por isso, resumidamente, estava numa posição de penitentes, que significa uma descida para uma elevação. Lembra que já falamos em outro shiur anterior, aí, né? Num dos shiurim anteriores, né? A descida que leva para uma subida maior. Por quê? Porque experimenta de duas facetas, a faceta do justo e a faceta do pecador. E quando faz techuvá, né,
o que ele faz? Ele se eleva numa posição acima do tzadik. Por quê? Porque o tzadik, ele não erra, ele não peca. Entendeu? O verdadeiro tzadik, né? Moshe, por exemplo, né? E outros tzadikim que tem na história do povo judeu, até a presente data. Então, o verdadeiro tzadik é aquele que a sua natureza animal, a alma animal, não exerce nenhuma influência na vida dele. Então ele está num nível espiritual que o mundo físico, a alma animal não exerce nenhuma influência na vida dele. Ele está num nível de tzadik. Enquanto que aquele que ainda não está nesse nível, ele tem os seus baixos e os seus subir. E por que aqui o ensinamento racídico fala que está mais elevado do que o de tzadik? Porque ele experimentou dos dois, da balança, dos dois lados da balança. A justiça e a injustiça, né? O fazer a vontade de Hashem e não fazer a vontade de Hashem. E quando ele comete a Teshuvah, quando ele pratica a Teshuvah, então ele se torna um penitente. Então ele se eleva muito mais ainda em fazer a vontade de Hashem, ok? Então por isso, a benevolência de Deus, quando Moshe recebeu as segundas tábuas, era ainda maior do que a sua benevolência à época da entrega das primeiras tábuas. Ou seja, Deus precisou ser benevolente ao quadrado para poder perdoar o povo e elevar o povo a níveis espirituais, entendeu? Enquanto que no nível de tzadik, ele simplesmente foi benevolente, mas no pecado do bezerro de ouro e acontecendo a Teshuvah, Hashem, para entendermos, ele foi benevolente ao quadrado dentro desse aspecto aí, ok? Quando nós vamos lá para o capítulo 10, para compreendermos um pouco melhor as questões aí da Teshuvah, então nós temos aí no versículo 17, pois Deus, seu Deus, capítulo 10, verso 17 de Deuteronômio, pois Deus, seu Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e o grande, poderoso e temível Deus, que não favorece e não aceita suborno. Então essa questão do suborno aí nós vamos entender melhor hoje o que significa aí. E não é exatamente o que você e eu pensávamos há pouco tempo atrás, ok? Então vejam bem, lá em Shemot, Êxodo 23, 8, aceitar subornos é uma proibição explícita da Torá. Então ali está falando sobre nós aceitarmos suborno, ok? É uma proibição explícita da Torá, né? Que também está em Devarim, no capítulo 16, verso 19, que vamos ver mais para frente nesse aspecto. Além disso, né, parece contradizer a declaração em Provérbios, capítulo 17, verso 23, que diz: Ele, o Eterno, aceitará um suborno do âmago do homem perverso para mudar os caminhos da justiça. Então o provérbio já está falando algo diferente, né? Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, junto com Rashi, discute esse assunto e traz para nós esclarecimentos, ok? Então Provérbios 17, 23 diz: Deus, ele aceitará um suborno do âmago do homem perverso para mudar os caminhos de justiça. Então, o que significa isso? Então, com os comentários do Rebbe de Rashi, nós temos aí o santo, bendito seja, aceita palavras de humildade e apaziguamento do âmago do perverso, em segredo entre Deus e ele, para mudar o seu veredito, do mal para o bem. Então vejam bem, aqui entre aspas, o suborno que Deus aceita é a Teshuvah do perverso, a Teshuvah do pecador. Então quando nós
erramos, reconhecemos, confessamos e fazemos techuvá, um retorno a Deus, para um verdadeiro e genuíno arrependimento, entre aspas, nós estamos dando a Hashem, entre aspas, um suborno. Ou seja, Deus, Ele está aceitando a nossa confissão, a nossa techuvá, entre aspas, como um suborno, para que Ele não venha implicar sobre mim as maldições, o castigo por causa dos meus erros, dos meus pecados. Então, significa Ele suspende a condenação. Ele suspende o veredito contra nós, quando nós fazemos de fato uma verdadeira techuvá. Então, por isso, segundo o Midrash, explica mais que os subornos que Deus recebe são a techuvá e os bons atos do perverso que retorna a Ele. Entendeu? O que, entre aspas, significa suborno? Então, ou seja, quando nós erramos, pecamos, patati patatá, e aí nós reconhecemos o nosso erro, etc. e tal, aí nós fazemos techuvá, nós fazemos retorno ao Eterno para um verdadeiro e genuíno arrependimento. E normalmente o que acontece quando nós fazemos isso? Nós procuramos fazer exatamente tudo aquilo que é da vontade dele. E quando nós o fazemos, a sentença negativa que estava contra nós, ele suspende e nos abençoa, para que não venhamos padecer. Entendeu? Então, de forma resumida e simples, é isso que significa, ok? Então, Maimônides, ele também explica que o processo da techuvá, né? Essas são as partes do processo de techuvá. O penitente, o Baalei techuvá, deve implorar insistentemente com lágrimas e súplicas, ele deve dar caridade ao máximo de suas possibilidades e deve se distanciar ao máximo possível do assunto com o qual pecou. Ele deve mudar seu nome, como querendo dizer, eu sou uma pessoa diferente, eu não sou a mesma pessoa que fez aquelas coisas. Lembra da seguinte expressão, meu nome é José. O José que você conheceu até ontem era um, agora aqui está um novo José. Entendeu? É isso que está dizendo aqui em Maimônides. É nesse aspecto aqui. Eu não sou a mesma pessoa que fez aquelas coisas. Ele deve mudar todos os seus atos para seguir um caminho mais correto. Ele deve se exilar, né? Visto que o exílio expia pelos pecados e toma a pessoa submissa, humilde e branda, segundo Maimônides em Leis de Techuvá 2:4, ok? Todos esses passos precisam ser seguidos se a pessoa deseja ser perdoada completamente por seus pecados. No entanto, o princípio básico da techuvá é, de fato, muito simples, como escreve o Alter Rebbe. O mandamento da techuvá, conforme requerido pela Torá, é simplesmente a resolução de abandonar o pecado, segundo Igeret HaTechuvá, capítulo 1. Então, Igeret, Tânia, Igeret HaTechuvá, que significa a carta da techuvá. Então, no capítulo 1, né, no parágrafo 3º, entre outros detalhes, nós temos lá Techuvá, Tefilá e Torá. Tem vários denominadores comuns. Um deles é o fato de que nenhum deles tem um limite definido, seja máximo ou mínimo. Ou seja, techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, não tem um limite, nem máximo e nem mínimo daquilo que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer e fazer de novo. É isso que quer dizer. Quanto ao serviço de preces, a nossa tefilá, o nosso serviço diário,
também a mesma coisa. Não tem limite nem mínimo e nem máximo. Quanto à questão do estudo da Torá, né, juntamente com as 7 leis de Noa, mesma coisa. Não há limite nem mínimo e nem máximo dentro desse aspecto aí, ok? Então, a Torá, ela os lábios não devem parar de falar dela e de estudar. Então, esse é a conexão de Torá e Techuvá. Os lábios não devem parar de falar dela e estudar. Tefilá, prece, segundo o Talmud Berachot 21a, declara: tomara que o homem reze o dia todo. É a conexão Torá, Tefilá e Techuvá. E a Techuvá, segundo o Talmud Shabbat 153a, diz que a pessoa deve estar todos os seus dias ocupados com a Techuvá. Então tem limite para a Techuvá? Nem mínimo e nem máximo. Isto é o tripé de Hashem: Torá, Tefilá e Techuvá. E ainda, isso está no parágrafo 5 do capítulo 1 de Gerit HaTechuvá. E no parágrafo 6, né, de forma resumida, o núcleo da Techuvá é uma atitude simples, que origina-se da alma da pessoa, do seu aspecto mais elevado e simples, não composto. É pura e exclusivamente, unicamente, o abandono do pecado. Então, de forma simples, isto é Techuvá. E é isso que nós precisamos realmente estar conectados com o Eterno dentro desse aspecto aí, ok? Então, amados, né, a palavra da Techuvá para o dia de hoje, temos aí esse aspecto, né, da Techuvá, e pela graça de Hashem, né, ao pôr do sol de hoje, ao pôr do sol de amanhã, estamos em Erev HaShabbat, né, a véspera de Shabbat, a nossa preparação para o Shabbat, firmado na Torá, dentro desse aspecto aí, ok? Então, por isso, amanhã o acendimento das luzes especiais de Shabbat será às 17h33. E a partir das 20 horas, da Sinagoga Bnei Noa Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e as Nações, estaremos aí fazendo a celebração do Shabbat, junto com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, o qual terá a palavra da Bimá, com a sua mensagem esplêndida, como sempre ele o faz. Então não percam esse encontro amanhã de louvores, preces, Bimá, aliás, louvores, preces, Kiddush e o momento da reflexão da Torá da semana com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva. Shalom, shalom, até amanhã.